catolicismo é a religião da maioria da população e estima-se que 75% dos fiéis estejam envolvidos com o voodoo, uma espécie de espiritismo e feitiçaria vindos da África, semelhante ao candomblé do Brasil. Muitos praticam. Bem, esse é um assunto para outra oportunidade. O Haiti é um dos países que mais sofre com o espiritismo no nosso continente. O voodoo, uma herança africana, tem tomado conta daquele país, em meio a tanto sincretismo. Boa parte da população católica, mais praticante, adepta dessa prática. Eu estive ali no mês de junho e vi como o povo sofre. E por muitos o Haiti, meus irmãos, é chamado de lugar onde o diabo passa as férias. Tamanho sofrimento daquele povo e o caos que se instalou naquele lugar. As Forças Armadas foram destituídas pelo antigo presidente, que era um sacerdote voodoo. Por isso houve a intervenção das Forças Armadas de outros países, liderados pela ONU, da qual o Exército Brasileiro é o maior contingente presente ali naquele país. Mas o que tem a ver, como eu perguntei no início, essa missão médica para o Haiti com o trabalho do esporte? Tudo começou há 2 anos atrás, quando nós estávamos ali em São Paulo, e como foi apresentado aqui, num trabalho que envolve Atletas de Cristo e um grupo de outras agências missionárias e ministérios que formam a rede SOS Global, uma rede de socorro a situações de catástrofes e emergências aqui no Brasil e fora do país. Eu creio que muitos de vocês e suas organizações estão envolvidas. E nós coordenamos ali na rede SOS Global o trabalho de esportes. E naquela oportunidade, em junho de 2008, nós recebemos um comunicado, um e-mail da missionária Margareta, presidente da Missão AME e também coordenadora da rede SOS Global. Ela estava na Tailândia preparando um plano de resgate e ajuda a Mianmar, porque no dia 2 de junho, esse pequeno e pobre país do Sudeste Asiático sofreu um duro golpe, o ciclone Nargis, que todos os anos atinge países vizinhos, a Índia, a Paquistão e outros. Neste ano 2008, decidiu desviar a sua rota e pegou de frente o pobre e despreparado país de Mianmar. E o resultado da tragédia foi 300 mil pessoas mortas, centenas de milhares de desabrigados. Não bastasse tanto sofrimento, o governo tirano, comunista do país, disse para todo mundo que tudo estava sob controle e que eles não precisavam de nenhuma ajuda internacional. E nas primeiras e mais terríveis 6 semanas, nem a ONU, nem a Cruz Vermelha foi autorizada a pousar seus aviões com ajuda humanitária. Nesses mesmos dias, a nossa missionária recebe a palavra de um líder de Mianmar, que nenhuma organização internacional de ajuda estava autorizada, mas se nós levássemos uma equipe de futebol brasileira, eles autorizariam a nossa entrada. Nós achamos aquilo um tremendo desafio. Quer dizer que nem a ONU, nem a Cruz Vermelha pode entrar, mas uma equipe de futebol brasileiro consegue os vistos e a entrada no país? Ele disse exatamente. E eu respondi ao e-mail da Margareta dizendo: pois diga a eles que ainda este ano levaremos uma equipe de futebol do Brasil, se essa for a condição. E esse aqui é aquele que dizia quem entrava e quem não entrava. Esse é o ministro de turismo do país, um general responsável pela reconstrução daquela área afetada. E quando nós chegamos até ele, fomos recebidos com uma certa pompa, pois éramos jogadores de futebol do Brasil. E este ministro nos mostrou algumas imagens da tragédia, coisas que não vimos aqui no Brasil. E então, no final da palestra, eu disse a ele: nós temos mais pessoas em nosso país que poderiam ajudar, médicos, enfermeiros, professores, que gostariam de estar vindo para cá. E ele disse: por que você não envia essas pessoas? E eu disse: porque eles não têm o visto de entrada. E ele respondeu para mim:
pois pode enviá-los que eu autorizarei a todos. Algumas semanas depois da nossa saída, uma equipe médica da AME teve acesso ao país e pôde realizar alguns trabalhos naquela região. Mas isso permitiu que a nossa equipe de futebol chegasse ali. Não era uma equipe comum, é uma equipe formada por jogadores cristãos, todos eles, todos profissionais, alguns que serviram à seleção brasileira, inclusive em Copas do Mundo. Um deles foi campeão mundial. E nós tivemos acesso a este país e outros muito fechados também daquela região, como Vietnã e Malásia. E pudemos, além de realizar os jogos e levantar recursos financeiros para a reconstrução de casas, orfanatos, fizemos o mais importante, pudemos testemunhar livremente. Esse banner que nós apresentávamos nos jogos expressa bem o que nós estávamos fazendo ali. Ele diz: jogadores de futebol brasileiro trazendo esperança aos desesperançados. E nós então pudemos entrar e testemunhar. Nesse dia, antes do nosso jogo, foi autorizado pela primeira vez um show de música cristã no estádio. O nosso jogo e o testemunho dos jogadores foi transmitido para o país inteiro com toda a liberdade. Essa é a região do Delta, a região mais afetada. Poucos sobreviveram nessa região, porque as ondas de 6 metros levaram tudo consigo. E nesse dia, mais de 1.000 pessoas aguardavam a chegada da nossa equipe para fazer uma atividade com eles. E ali também pudemos testemunhar livremente num país que é um dos mais fechados para o Evangelho em todo o mundo. Mas aí o Haiti surgiu em nossa frente. E para lá nós enviamos uma equipe, não de futebol. No ano passado, no mês de junho, haviam 40 voluntários brasileiros de diferentes igrejas e responderam a esse desafio. E eu queria mostrar para vocês algumas imagens que foram feitas pela mídia secular, mais precisamente pela Rede Globo, falando da situação do Haiti, um pouco antes de nós chegarmos ali. Veja comigo. De cada dia. Dos 10 milhões de haitianos, 70% são desempregados. Sem dinheiro, cada um leva o que tem às ruas para trocar por comida. A roupa de uso próprio pode valer uma fruta. Um punhado de carvão pode garantir um prato quase cheio. Nesta feira da sobrevivência, não há chance para quem não tem o que oferecer. As pessoas aqui estão pedindo comida. Estão dizendo que estão passando fome. E o povo haitiano, por causa disso, inventou um novo alimento, uma nova forma de comer. Biscoitos de barro. Terra misturada com manteiga, água e sal, que quando seca é o alimento da mãe, Dona Juliette, e faz o filho Enio, de 1 ano, se lambuzar. Na luta contra a violação dos direitos humanos no Haiti está a embaixatriz brasileira Rosiana Kipman. Bom, essa é a situação no país. E como disse um general brasileiro, ainda hoje, depois de 6 meses da tragédia que ocorreu no mês de janeiro passado, quando um terremoto de 7 graus na escala Richter destruiu o país, a situação continua exatamente a mesma. A mídia brasileira e a mídia internacional não têm vinculado, mas a situação do Haiti continua a mesma. A catástrofe deixou 90 mil crianças órfãs, 150 mil pessoas mortas, 250 mil casas foram ao chão, ou melhor, 150 mil casas foram ao chão, 250 mil pessoas morreram e mais de 1 milhão de pessoas ainda estão desabrigados. E essas aqui são algumas cenas da situação hoje, pós-terremoto. Nós vemos que o país, principalmente a capital, Porto do Príncipe, foi praticamente destruída. Tem um sonzinho, se você pode levantar ele assim. 350 mil pessoas feridas. O país que antes do terremoto tinha apenas 1%
de casas com energia elétrica. Hoje a situação está ainda pior. A média no Haiti é de cerca de um médico para cada 10 mil habitantes. As imagens são fortes, não são apelativas. Mas como disse o reverendo Guilhermino hoje pela tarde, nós temos que olhar o presente com a realidade. Esses são os acampamentos, as pessoas estão morando em tendas improvisadas como essas, sem a menor condição de saneamento. E como vocês viram numa reportagem da Rede Globo, parte do povo haitiano come biscoitos de barro. Se isso não é o suficiente para incomodar o nosso coração, eu me pergunto o que seria. Próximo mês de outubro, cerca de 30, 40 brasileiros estão seguindo novamente para o Haiti. E entre eles, poucos, raros médicos, enfermeiros, dentistas, fisioterapeutas. Não há nutricionistas, não há psicólogos. Alguns professores, educadores, pastores. Mas o que mais o Haiti precisa é de profissionais de saúde. Isso infelizmente não é lixo, são corpos. E muitos deles não foram enterrados. E eu queria deixar essa palavra a vocês. Eu sei que não é aquilo que muitos esperam ver, vir participar de um congresso como este, mas eu creio que entre um grupo de profissionais existem alguns que estão dispostos a dar 12 dias, apenas 12 dias de suas férias, sendo que alguns deles é um feriado nacional, e está seguindo com uma caravana que pode abençoar, transformar a realidade pelo menos de uma parte daquela população. E eu gostaria de desafiar você a considerar isso. 12 dias fora do seu trabalho não vai deixar você menos rico. 12 dias num campo missionário pode transformar a sua vida, a sua visão do que é ser um profissional a serviço do reino. Eu sei que muitos de vocês escolheram cuidadosamente a sua vocação quando optaram pela área médica, a área de saúde. Mas eu queria lembrar aqui a vocês as palavras de um filósofo grego chamado Aristóteles, quando definindo a nossa vocação, disse que ela se encontrava no lugar onde as nossas virtudes e talentos encontram uma necessidade da humanidade. Nós sabemos muito bem qual é a maior necessidade da humanidade. Na verdade, nós sabemos muito bem quem é a maior necessidade da humanidade. Se a minha e a sua vocação está no lugar onde as nossas virtudes e talentos encontram com a necessidade que a humanidade tem de Jesus Cristo, 12 dias no Haiti são muito poucos para podermos fazer alguma coisa. Se você pode estar conosco ou conhece algum profissional, algum colega que esteja disposto a aceitar esse desafio, já que a mídia brasileira não mostra nada, mas a realidade continua daquela maneira, eu queria desafiar você no final dessa palestra. Infelizmente eu não posso estar com os irmãos nos próximos dias, estou ainda hoje seguindo para São Paulo. Amanhã estaremos em 2 igrejas, tentando despertar mais pessoas. Mas a minha colega Andréa, pediria para ela que ficasse de pé, uma colega missionária, ela vai estar com vocês todos esses dias. Ela tem uma ficha com um projeto por um novo Haiti, e eu gostaria que você pegasse essa ficha apenas para ter informações e deixasse com ela seu nome e e-mail, para que nós pudéssemos enviar melhores informações a respeito dessa caravana. Queria agradecer mais uma vez a organização do evento, a vocês pela atenção, e pedir apenas que orem. Peçam a Deus
discernimento para entender se é o lugar que o Senhor tem chamado vocês para esse tempo. Muito obrigado, Deus os abençoe. Obrigado, pastor Marcos Grava, pela palavra, pelo desafio ao coração de todos nós. Daqui a pouquinho nós vamos ter algumas oportunidades de perguntar, e é possível que você tenha ficado curioso, com uma dúvida, um questionamento, uma proposta, algo que possa servir de base para a nossa reflexão logo mais. Caso seja seu objetivo trazer isso, logo em seguida nós vamos ter essa oportunidade com um microfone que vai estar à disposição de vocês para eventuais posicionamentos sobre esses assuntos.